Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. O homem, o ser humano, irmãos, ele é trino, né? Nós sabemos isso aí, que é uma formação trina. Pelo entendimento que nós temos hoje, o homem ele é constituído de um corpo, o que traz a vida a esse corpo é o espírito, e esse homem tem uma alma. O corpo é a forma de manifestação, tá? Esse homem, ele tem esse corpo para se manifestar através desse corpo. O que nos une a Deus é o espírito. A alma não nos une a Deus. Por que foi dada a alma ao homem? A alma foi dada para que o homem se conectasse com os seus semelhantes. A função da alma é nos trazer sentimentos, é nos trazer percepções para que eu possa me conectar com os meus semelhantes. Não é para eu me conectar com Deus. Então, eu penso assim, olha, a alma, quando os irmãos falam assim, o amor, ele não o amor são diversas formas de se expressar o amor. Então, nós temos o amor a Deus, e nós temos o amor de sentimentos que é o amor, por exemplo, que nos une à família, o amor de família, o amor de casal, né? São várias formas de amor. Esses amores, nem todos eles é o amor ágape, tá? Então, o amor de sentimentos aqui entre nós é o amor expressado pela alma, não é o amor que é expresso pelo Espírito. O amor expresso pelo Espírito é aquele que Deus fala, Deus é amor. Então, quando fala Deus é amor, então não há sentimento, aí é decisão. Deus, ele é amor, é uma realidade. Então, não tem um sentimento nisso aí, o sentimento é na alma, entendeu? O amor de sentimento, ele se dá na alma. Enquanto tiver alma, tem sentimento. Quando não tiver mais alma, não tem mais sentimento. Aí, o que sobra, quando se tira o sentimento, o que sobra é a realidade. E essa realidade é onde que é dito, Deus é amor. Deus, ele não tem sentimentos de amor, ele é amor. Deus não sente o amor, ele é o amor. Então, é diferente, tá, irmãos? Então, esse amor de Deus, ele é revelado pelo Espírito. Então, não é pela alma. Agora, entre nós, essa alma é para nos... Eu amo os irmãos, eu amo estar aqui com os irmãos, por quê? Porque em mim tem uma alma, e essa alma aprendeu esse amor, foi gerado esse amor, ela vive esse amor que é um sentimento. E quando é dito na Bíblia, por exemplo, o irmão citou dos apóstolos que ficaram com medo e tal, eles não tinham morrido, eles não tinham saído ainda do corpo, entendeu? Eles foram levados ao entendimento. E quando eles foram levados ao entendimento, eles ainda eram trinos, eles estavam ainda completos. Mas a partir do momento em que não há mais necessidade do corpo, então eu vejo que essa alma também não tem mais necessidade. Aquilo que foi dito também. Na eternidade, o irmão Paulo falou assim, foi citado que essas coisas vão se perdendo. Por que eu vou ter que ter medo na eternidade? Não tem razão para isso, não tem o porquê ter. Né? Então, isso aí ficou na alma. E essa alma é o objeto em que está em disputa. A Bíblia, ela trata de salvação não do espírito. Em todo o tempo, a salvação é para a alma. Tanto é que você vai ver que os pensadores, eles diziam, muitos deles diziam, por que te afliges, ó minha alma? Né? Porque se fica aflita, minha alma. Tem um Deus que é por nós. Isso, vários versículos você vai ver isso aí. E a Bíblia trata de salvação de alma também, né? Salvação de alma. Por quê? O que precisa ser salvo, irmãos, é a consciência, o entendimento, ser acoplado dentro desse entendimento, esse relacionamento entre os nossos semelhantes. Porque ninguém tem dúvida do relacionamento que tem entre espírito e Deus. Isso aí não tem dúvida. Deus é espírito e nós somos espíritos, nós somos ligados a Deus pelo espírito. O nosso maior problema é nos relacionarmos na alma. É aí que o homem se perde, é no relacionamento de alma. Porque a pessoa que não tem o relacionamento de alma, ela mata, ela rouba, ela faz o mal para outra pessoa. Por quê? Porque a alma dessa pessoa está desvirtuada. Então, essa alma precisa ser salva. E o que salva essa alma? É o contato com o Criador através do Espírito.
essa convivência espiritual faz salvar a minha alma, faz eu entender o que realmente é esse amor vivido, esse amor revelado, essa alegria revelada, essa forma de entrega, de eu viver através da alma com relacionamento aos meus semelhantes. Então, por que foi dada a alma ao homem? O homem tem a alma para que ele se relacione com seus semelhantes. Então, a função da alma é fazer eu me relacionar com os meus semelhantes. Por isso que tem a alma, tá, irmãos? Porque relacionamento com Deus é através do Espírito e o corpo é a manifestação desse relacionamento que eu tenho com Deus e também com os meus semelhantes. Então, a função da alma é fazer com que esses sentimentos, eles sendo bons ou ruins ou maus, é para que eu possa me relacionar com os meus semelhantes. É assim que eu entendo. Então, não tem na salvação do espírito, não, a alma já não tem mais função. Ali não teria mais função. A alma tem função enquanto nós estivermos vivos. Enquanto a vida, ela tem função para que eu possa me relacionar com meus familiares. Meus irmãos disseram aí que são fatos que Deus ele nos deu para que nós possamos nos relacionar. Isso é muito interessante. Então, tem problemas que vêm para que eu possa me relacionar, tem alegrias que vêm para eu me relacionar, tem acidentes que vêm para eu me relacionar. Então, até eu disse para os irmãos uma vez que um acidente me colocou dentro do hospital, que para mim era uma coisa ruim um acidente, mas me colocou dentro de um hospital onde por 7 dias eu me relacionei com pessoas de outras cidades, de outras regiões, que jamais eu teria algum contato com elas se não fosse por intermédio desse acidente que eu sofri. Entendeu? São formas de relacionamento. Então, nós vamos aprendendo com o tempo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que entendem e vivem o amor de Deus. Então, não tem nada perdido, né, irmãos, na nossa caminhada. Então, você sai de um lugar, vai para o outro, você fala, poxa vida, será que eu vim fazer aqui? Não, ali tem oportunidade de você se relacionar com o seu semelhante por intermédio daquilo que você tem, do seu entendimento, do seu conhecimento espiritual de Deus, isso sendo revelado na sua alma através daquilo que você vive com os seus semelhantes. Então, é a forma que eu entendo, né? E se a gente for para versículos bíblicos, a gente vai ter bastante ali que nos dá essa base para a gente entender isso aqui, né? Eu gosto de algumas coisas aqui da Bíblia que a gente cita e eu acho interessante, por exemplo, um versículo que eu gosto é Hebreus, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aos Hebreus capítulo 4 é dito assim, ó, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque é uma promessa, não pense vocês que falharam, né, ele está dizendo. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso, quanto aos demais, Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, olha, suas obras de Deus sempre estiveram prontas, desde a criação do mundo. Embora essas obras estiveram sempre prontas, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas, em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entrarão por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração. Se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus
descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Olha o versículo 12, irmãos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre, olha só, a separação. A palavra penetra entre a alma e o espírito. Então, na nossa história, nós sabemos o quanto é difícil a pessoa entender a respeito de alma e espírito, irmãos. A Bíblia não trata muito disso aqui. Ela não tem. Deus, acho que ele não se preocupou em separar para o homem o que significa alma, o que significa espírito. Igual a irmã Cilede falou, não tem muita essa preocupação. Mas existe alma e existe espírito. São coisas diferentes. O espírito é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa condição de entendimento. O espírito é a minha ligação com Deus. E a alma é a minha ligação com os meus semelhantes. Eu me ligo aos meus semelhantes entendendo o que vem do espírito e aplicando sobre a alma. Então, a minha alma, ela se perde, mas o meu espírito jamais se perde. Minha alma se perde por quê? Porque ela deixa de ser salva? Não, porque ela não entrega aquilo que é o propósito da nossa criação. Então, eu não entro no descanso. Mas uma vez eu entendendo o propósito da minha vida, aqui da minha criação, da minha existência, eu entro no descanso. Por quê? Porque eu aplico a partir daí o entendimento espiritual através da minha alma sobre os meus semelhantes, sobre a vida dos meus semelhantes. E isso só se dá através da alma. Então, essa separação. O que separa isso? Qual que é o ponto de separação? É você entender ou não a palavra de Deus. Porque a única coisa que entra e separa a alma do espírito e a junta em medula é o quê? A palavra. Ela é como uma espada. Ela tem esse poder, ela tem essa condição de nos dar a separação do que é alma e do que é espírito. Então, pelo entendimento, eu posso saber quando que é a ação espiritual e quando que é a ação da alma. Isso é interessante. Tá? Então, no versículo 12, ele diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos conta. Interessante, né, irmãos? É um assunto muito gostoso, muito bom, e traz assim essa luz da revelação da palavra e nos coloca em condições de descobrir a ação de alma e a ação de espírito. Agora, a pergunta é, no final de tudo, quando nós não tivermos mais na existência desse plano terreno, qual seria a função da alma? Para mim, eu não vejo função nela. Porque se a função da alma é para eu me relacionar entre os meus semelhantes aqui, então ela funciona bem enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver na existência, aqui terrena. Mas quando eu estiver já no mundo espiritual, na existência espiritual, aí não tem função para a alma, porque aí eu não terei mais o relacionamento entre os semelhantes terrenos que contém um corpo que precisa se revelar e se expressar. Existe um versículo, irmãos, na Bíblia, que acho que é Mateus 10, 28, que fala assim, olha, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então tem gente que mata o corpo, mas não pode matar a alma, tá? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que o espírito não entrou aqui? Só entrou o assunto aqui no Mateus, entrou a alma e corpo, não entrou o espírito. Porque o espírito é imortal, o espírito não morre. Não tem jeito de matar o espírito. O que pode ser morto é o corpo e a alma. Então a alma é uma condição que pode morrer ou não morrer, aqui ele está dizendo, né? Pode ser lançado, ou melhor, pode ser lançado no inferno ou não ser lançado no inferno. O espírito pode ser lançado no inferno? Não, não pode. O que pode ser lançado no inferno? O corpo e a alma. E nós sabemos que o inferno não é um local
espiritual. O inferno, na época que é dita, era aquele fogo que queimava ali nas regiões próximas a Jerusalém, onde era feito, era jogado ali os cadáveres, era jogado o lixo ali para ser queimado. Ali era chamado o inferno, tá? E a alma poderia morrer naquele inferno, poderia acabar naquele inferno, porque ela poderia acabar junto com o corpo naquele inferno, só o espírito não poderia acabar. Então são essas coisas que vai trazendo para nós essa condição de meditação, tá, irmãos? Alva, eu tenho certeza absoluta que é um sentimento. Como que vai ser salvo esse sentimento? O amor, ele não é um sentimento, o amor é uma verdade, que é o que Deus é na nossa vida. Deus é amor. Porque eu creio assim, que a partir do momento que você morre, você vai descer ali no inferno, que é a sepultura, é o corpo e a alma. O espírito volta para Deus, que o espírito já é dele, não tem como você falar, vou salvar o espírito. Não, porque o espírito já é salvo. Agora a alma e o corpo, isso vai perecer ali no céu, que é no inferno, né, que é na sepultura. Eu não acredito que depois que você deixa essa terra, que o corpo, você ainda tem um sentimento. Eu não creio nisso, não. Esse é o meu pensamento, esse é o meu entendimento, porque já pensou, a gente depois de morto, você está lá aonde estiver, seu sentimento pensando em tudo que você deixou aqui? Eu não vejo desse lado. Esse é o meu entendimento, essa é a minha opinião. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of